É uma grande satisfação para mim compartilhar a palavra de Deus mais uma vez com você. O tema da mensagem de hoje é esta: profecia, a história contada antes. E eu me volto hoje para a carta que Paulo escreveu a Timóteo, a primeira carta, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. O que significa a palavra fiel? Fiel é a palavra. Paulo está dizendo que esta palavra é uma palavra verdadeira. Esta palavra é uma palavra digna de toda a nossa confiança. E um dos aspectos, um dos conteúdos da palavra de Deus são as suas profecias. Eu me volto ainda para a segunda carta que Pedro escreveu. No primeiro capítulo, no verso 21, eu leio para você, ouça a palavra de Deus, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, homens separados, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É interessante essa palavra movidos, significa que estes homens separados por Deus, eles foram literalmente carregados pelo Espírito Santo. Eles foram impulsionados pelo Espírito Santo para registrar aquilo que era vontade de Deus para nós. Qual é o propósito, mais especificamente, das profecias? Eu leio para você Isaías, capítulo 46, versos 9 e 10, que nos traz algo acerca do propósito das profecias. Diz assim Isaías: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Isaías 46, verso 10 agora. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Qual é o propósito das profecias? O propósito das profecias é revelar a soberania de Deus, de uma tal forma que possa promover fé em nosso coração. Há um número muito grande de profecias na palavra de Deus. Recentemente eu estava lendo uma profecia que foi dada a Ezequiel. E eu leio para você Ezequiel, capítulo 26, lerei 3 versículos do capítulo 26, os versos 7, verso 12 e verso 14. 7, 12 e 14. É uma profecia acerca da grande cidade de Tiro, uma cidade extremamente segura, muito bem fortalecida na época, mas que receberia o juízo de Deus. O que diz essa profecia acerca dessa cidade do passado? Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, carros e cavaleiros, e com a multidão de muitos povos. Depois de alguns meses desta profecia dada por Ezequiel, Nabucodonosor, ele cerca a cidade de Tiro. E essa cidade, ela resistiu fortemente por cerca de 13 anos, até que as suas forças acabaram. Nabucodonosor consegue invadir a cidade de Tiro, e muitos foram mortos, muitos conseguiram fugir
em barquinhos, porque essa cidade ficava numa ilha, sobre uma grande rocha, mas então Nabucodonosor, ele invade a cidade é completamente destruída. Agora, o verso 12 diz assim: as tuas pedras e as tuas madeiras e o teu pó lançarão no meio das águas. Profecia acerca da cidade de Tiro, o que aconteceria com ela? Ela seria destruída. Diz o texto que as suas pedras, as suas madeiras, o seu pó seriam lançados no meio das águas. Agora, verso 14, outros detalhes sobre aquilo que aconteceria no lugar onde fora a cidade de Tiro. Verso 14, farei em ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro de redes, jamais será edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Nabucodonosor, quando ele invade Tiro, ele deu um cumprimento parcial à profecia de Ezequiel. Tiro foi completamente destruída. Eu já lhes falei, a cidade fora construída sobre uma grande penha, sobre uma grande rocha. Mas a profecia de Ezequiel dizia que todos os escombros, todas as madeiras, até o pó daquela que foi a grande cidade de Nínive, de Tiro, seria lançada às águas. E o que acontece então? A profecia, ela seria cumprida completamente com as riquezas de detalhes que o Senhor concedeu a Ezequiel? Sim. 200 anos depois, vem Alexandre o grande conquistador, aquele que depois que não tinha mais o que conquistar, ele chorou, mas chega Alexandre naquela região, naquela que foi a grande cidade de Tiro, e ele dá um cumprimento total à profecia de Ezequiel, 200 anos depois. Isso é muito interessante, porque alguém poderia pensar que profecia, alguém falou alguma coisa hoje, amanhã alguém corre lá e dá cumprimento, dizendo que foi algo profetizado. 200 anos depois, para cumprir-se literalmente o que Deus havia profetizado por boca de Ezequiel. Estando Alexandre ali na região de Tiro, ele decidiu, por questão estratégica, fazer uma ponte ligando aquela que foi a cidade de Tiro ao continente. Era 1 quilômetro. E o engenheiro de Alexandre ficou desesperado, mas, Senhor, onde nós vamos encontrar tanto material para fazer essa estrada? Então Alexandre disse: use todos os escombros, todas as pedras da cidade de Tiro. E assim eles fizeram. Jogaram todos os escombros, jogaram todas as pedras, as madeiras, até o pó da cidade foi varrida para nivelar aquela estrada feita por Alexandre. O texto é riquíssimo. E o texto nos fala ainda que aquele lugar onde fora a cidade de Tiro, ela iria servir como enxugadouro de redes, ou seja, os pescadores utilizariam aquele lugar para secar as suas redes. Será que de fato isso aconteceu? Será que esse detalhe dado pelo Senhor se cumpriu? Com certeza se cumpriu. Há anos atrás, turistas estiveram nesse exato lugar onde foi a cidade de Tiro e tiraram várias fotografias. E o que saiu na foto? Muitas redes estendidas naquela penha descalvada, naquela grande rocha, comprovando assim que Deus vela pela sua palavra para cumpri-la.
a palavra de Deus, a profecia de Deus, ela cumpre-se cabalmente, ela cumpre-se totalmente. Voltando ao primeiro versículo que eu li no começo, 1 Timóteo 1,15, diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Essa palavra é digna de toda aceitação, ela é digna da nossa confiança, ela é verdadeira. E Paulo continua: que palavra é esta? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A vinda do Messias é a profecia mais antiga que nós temos nas Escrituras. Essa profecia nos foi dada lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 15. O Senhor disse assim: do descendente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Esse descendente da mulher é o Messias. Esse descendente profetizado pelo Senhor é o Deus encarnado, o Filho de Deus. É muito interessante nós observarmos que as profecias acerca do nascimento do Messias, elas também cumpriram-se em todos os seus detalhes. Por exemplo, onde Jesus nasceria? A Bíblia nos fala que Jesus, embora Maria morasse distante, em Nazaré, 115 quilômetros aproximadamente, ela foi dar à luz lá em Belém, por decreto de César Augusto. Deus é soberano e Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. De quem ela nasceria? De quem o Messias nasceria? Ele nasceria de uma virgem, e assim se deu. Qual o propósito da vinda do Messias? Salvar o pecador. De que modo ele nasceria? Ele seria fecundado pelo Espírito Santo. Por isso ele é o ente santo, que nasceu de uma mulher para ser o nosso Salvador. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse é o propósito da vinda do Messias, salvar os pecadores. E a minha pergunta é essa: você já foi salvo por Cristo? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já confiou em Cristo para ser salvo? Queridos, a mesma Bíblia que nos diz que Jesus veio primeira vez, a mesma Bíblia nos diz que Ele virá segunda vez. Você está preparado para encontrar-se com Jesus? Ele veio na primeira vez como Salvador, como servo. Agora Ele virá como juiz. Percebam que a palavra de Deus, ela se cumpre. Então, que nós sejamos desafiados, crendo realmente que esta palavra é digna de toda aceitação. Esta palavra é digna de confiança. Então, leia, medite na palavra de Deus. O Salmo 119, verso 97, diz assim: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Obedeça a palavra de Deus. Um dos maiores evangelistas da história da igreja, Moody, ele disse assim: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Ele se referia, obviamente, à Bíblia. Eu gostaria de orar neste momento e que nós fôssemos visitados pelo Espírito Santo neste momento, e que o Espírito Santo do Senhor produza em nós um profundo amor pela palavra de Deus, uma profunda convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela se cumpre cabalmente, totalmente. Passarão os céus e a terra, disse o Senhor, mas as minhas palavras não hão de passar. Oremos em nome de Jesus. Deus e Pai, eu te louvo pela tua fidelidade, pela fidelidade do Senhor em cumprir a sua palavra.
E eu te peço neste momento que esta pessoa ame a tua palavra, que essa pessoa creia na tua palavra, medite, pratique e pregue a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe agora e sempre. Amém.